A mulher da casa abandonada, o mistério que assombra o Brasil. Imagine uma casa velha, escura, caindo aos pedaços em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo. Entre pichações, paredes descascadas e janelas quebradas, moradores da região comentam sobre uma figura enigmática que vive ali. Uma mulher que raramente sai, que se esconde atrás de cortinas rasgadas e cuja presença parece carregar um segredo profundo e sombrio. Hoje no canal Mistérios Sombrios, vamos mergulhar na história da mulher da casa abandonada, um caso que intrigou o Brasil e que até hoje provoca debates, curiosidade e arrepios. Mas antes de começar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios reais, crimes sombrios e fenômenos inexplicáveis. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo, porque hoje você vai conhecer uma história que parece saída de um filme de terror, mas que aconteceu de verdade. A Casa Misteriosa. Quem passa pela movimentada Avenida Morumbi, em São Paulo, dificilmente deixa de notar uma mansão em ruínas, suja, abandonada, com aparência de mal assombrada. A casa parece carregada de um peso invisível. Moradores do bairro afirmam que ali vive uma mulher reclusa, que raramente mostra o rosto. Outros juram que ouviram histórias estranhas, como gritos à noite e movimentações suspeitas dentro do imóvel. Por muito tempo, esse mistério ficou restrito à vizinhança. Mas em 2022, o jornalista Chico Felitti revelou em seu podcast A Mulher da Casa Abandonada que a figura escondida naquele casarão era muito mais do que uma simples moradora excêntrica. Ela carregava consigo um passado criminoso, uma fuga da justiça e um segredo capaz de chocar o Brasil. Quem é a mulher da casa abandonada? O nome dela é Margarida Bonetti. Brasileira, pertencente a uma família tradicional e rica, Margarida viveu durante anos nos Estados Unidos. Lá, levou uma vida de luxo, morando em mansões, frequentando festas e cercada de prestígio social. Mas por trás dessa aparência de glamour havia algo sinistro. Durante mais de 2 décadas, ela e o marido foram acusados de submeter uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão. A vítima, uma mulher simples, sem muitos recursos, foi levada do Brasil para os Estados Unidos sob a promessa de um emprego digno. No entanto, ao chegar lá, viveu uma realidade de pesadelo. Trabalhava sem salário, não tinha direitos, era impedida de sair de casa e submetida a abusos psicológicos. Nos Estados Unidos, o marido de Margarida foi condenado, mas ela conseguiu escapar. Voltou ao Brasil antes do julgamento e, desde então, passou a viver em reclusão na famosa casa abandonada em São Paulo. O crime e as consequências. As autoridades americanas consideraram o caso um dos mais graves de violação de direitos humanos já registrados, envolvendo estrangeiros. O marido de Margarida, René Bonetti, foi condenado a anos de prisão. Mas no Brasil, a situação era diferente. Por ser brasileira nata, Margarida não poderia ser extraditada. Assim, passou a viver protegida pela lei, mas condenada pela opinião pública. Quando a história veio à tona no podcast, os brasileiros ficaram horrorizados. A imagem da mulher que vivia escondida em uma mansão em ruínas, fugindo do passado, criou um contraste macabro: luxo e miséria, poder e decadência, visibilidade e ostracismo. A repercussão do caso. O sucesso do podcast transformou o mistério em fenômeno nacional. Pessoas começaram a visitar a casa, tirar fotos e até mesmo tentar registrar imagens da mulher pelas janelas quebradas. A residência virou ponto turístico, cercada de curiosos. A figura de Margarida andando pela casa ou aparecendo brevemente na janela passou a ser vista como um fantasma vivo, uma personagem de terror real. O próprio estado do imóvel, em ruínas, parecia refletir sua trajetória.
do luxo nos Estados Unidos à decadência no Brasil. Jornais, programas de TV e canais de mistério no YouTube mergulharam na história. E, de repente, o que era apenas um rumor de bairro se transformou em um dos casos mais comentados do país: o debate sobre justiça. Mas o caso também levantou questões sérias sobre justiça e impunidade. Como alguém acusado de um crime tão grave poderia viver em liberdade apenas por estar em outro país? Essa discussão revelou falhas nas leis internacionais e nos acordos de extradição. No Brasil, Margarida não foi julgada pelo crime, já que os atos aconteceram em território norte-americano. Assim, restou a ela viver na sombra, protegida pela lei, mas condenada moralmente. Mistério ou realidade? O que torna a história ainda mais sombria é o caráter quase folclórico que ela assumiu. Muitos enxergam Margarida como uma assombração, uma espécie de lenda urbana viva. A imagem da mansão abandonada, os relatos de quem a viu caminhando sozinha pelo quintal, os cochichos de vizinhos e o silêncio que ela mantém diante da mídia reforçam essa aura de mistério. É como se realidade e lenda se misturassem. E talvez seja por isso que o caso cause tanto fascínio. Ele toca na fronteira entre o crime real e o mito popular. A força da narrativa. Se a mansão estivesse ocupada por qualquer outra pessoa, provavelmente não chamaria tanta atenção. Mas o peso do passado criminoso de Margarida, somado à sua escolha de viver reclusa em uma casa em ruínas, cria uma narrativa de terror psicológico. É como se ela tivesse escolhido se aprisionar em seu próprio castigo, cercada pelas lembranças do que fez e pelo julgamento silencioso da sociedade. O que podemos aprender com esse caso? A história da mulher da casa abandonada não é apenas sobre um crime ou uma curiosidade sombria. Ela é também um alerta sobre a exploração humana, sobre como a impunidade pode permitir que atrocidades passem impunes e sobre como o passado, por mais escondido que seja, sempre encontra uma maneira de voltar à tona. Além disso, mostra como a sociedade transforma casos reais em narrativas quase míticas, capazes de alimentar tanto o jornalismo investigativo quanto o imaginário popular. Conclusão: a mulher da casa abandonada é um dos maiores enigmas recentes do Brasil. Uma figura real, mas que parece saída de uma lenda urbana. Uma criminosa que vive livre, mas presa dentro de sua própria história. Uma mulher que carrega em si o peso do mistério e da repulsa social. E você, o que acha desse caso? Margarida Bonetti é apenas uma criminosa protegida pela lei ou se tornou também uma vítima de seu próprio destino? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça. Inscreva-se no canal Mistérios Sombrios, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com os amigos que gostam de histórias que misturam crime, mistério e realidade.